estamos entrando na reta final, aqui nosso último caderno de atividades, que antecede a semana de avaliações de vocês. Então vocês irão desenvolver, de acordo com os 2 últimos vídeos lançados na plataforma, essas questões sobre as revoltas, né, nativistas, as revoltas coloniais. Falaremos em especial aqui das questões sobre a revolta dos Mascates, a guerra dos Emboabas e a revolta de Felipe dos Santos. Nós trabalhamos a questão da mineração, nós tivemos também outras revoltas coloniais, como a revolta de Beckman e a aclamação do Amador Bueno. Vamos focar aqui na nossa primeira questão, que trata sobre a mineração. Nós falamos sobre a exploração, né, do ouro, principalmente em Minas Gerais. Falamos sobre o bandeirismo, as chamadas entradas, as bandeiras e também sobre os tropeiros. E percebemos que a mineração no século XVIII foi a principal economia do nosso país, mas que as riquezas não ficaram aqui, né? Então a gente falou sobre o imposto do quinto, né? 20% de tudo, era mandado para Portugal. Nós vimos aí as casas de fundição, como era extraído o ouro e todo esse controle de Portugal. Então aqui esse texto é para relembrar vocês a mineração, o século XVIII do ouro, o controle de Portugal sobre o nosso ouro, que Portugal era a nossa metrópole. As jazidas, né, eram sempre controladas e o quinto era extraído de toda a riqueza encontrada, era pago esse imposto, esse tributo chamado o quinto, 20% de tudo, para a coroa portuguesa. E aí, relendo o texto, vocês irão responder. A primeira questão: quais providências Portugal tomou para controlar a extração do ouro em Minas Gerais? Explique, ou seja, o que é que Portugal criou para ter esse controle, para cobrar o quinto. Então é isso que vocês irão colocar. Segunda questão: quais medidas foram realizadas para controlar a cobrança de impostos? Temos o segundo texto: conflitos e revoltas no período colonial. Então aqui nós temos os principais motivos, né, dessas revoltas, que é a insatisfação popular do povo que aqui estava, né, que era controlado, que muitas vezes foram até para a forca em praça pública, né, que era comum essa punição. As pessoas, quando eram encontrados os revoltosos e sufocada essa revolta, o fim do líder da revolta era sempre a morte, a pena de morte. Então podemos dizer, professora, que teve pena de morte? Sim, existiu pena de morte na época colonial. Então, vamos falar sobre a Guerra dos Emboabas. Relembrar aqui a vocês, temos esse texto mostrando que, principalmente devido à invasão de novos expedicionários, novas pessoas em busca de jazidas de ouro e de minérios, os emboabas paulistas, né? Os bandeirantes paulistas, quer dizer, não aceitaram que essas pessoas pudessem também explorar. Então esses invasores, esses forasteiros eram chamados de emboabas. Mas os paulistas foram derrotados, né? Ou seja, quem são os paulistas? Os primeiros expedicionários, que eram os bandeirantes. Então os bandeirantes, eles perderam de certa forma essa guerra para os emboabas e acabaram migrando mais para o interior e para o centro do nosso país em busca de minérios também. E foi assim que eles chegaram a Cuiabá, Mato Grosso, e encontraram também em Goiás novos minérios. Já a Guerra dos Mascates tem mais a ver com a nossa região aqui, Nordeste, porque aconteceu na nossa capital, Recife, e a vizinha dela, Olinda, né? Porque Olinda, ela era uma espécie de capital. Hoje a gente sabe que a capital de Pernambuco é Recife, e se deve um pouco a essa guerra, essa revolta lá atrás, entre comerciantes do Recife, que eram chamados de mascates, e
os comerciantes também e a população de Olinda, que queria manter o controle, a condição de vila independente, né? Então, acabou que os mascates de Recife, os comerciantes, conseguiram a vitória e o controle. É tanto que nossa capital hoje ela é Recife. E tivemos também a revolta de Filipe dos Santos, né? Em 1720, os mineradores de Vila Rica, que hoje é chamada de Ouro Preto, revoltaram-se contra o governo, contra a coroa portuguesa, devido aos altos impostos e as cobranças que as casas de fundição faziam em relação àquele imposto quinto, que a gente falou na estante, né? 20% de tudo. Então eles queriam o fim, ou melhor, né, a diminuição desses impostos que eram exigidos por Portugal. Eles foram liderados por um tropeiro chamado Filipe dos Santos e um minerador, Pascal da Silva Guimarães. Eles se revoltaram lá em Vila Rica, mas a revolta foi sufocada pelas tropas portuguesas e acabou que desmembrou Minas Gerais de São Paulo, porque Minas pertencia a São Paulo. E devido a essa revolta e com o fim da revolta e a morte dos revolucionários, dos rebeldes, que foram condenados à morte, acabou-se que continuou existindo a casa de fundição, continuou existindo a cobrança de impostos e desmembraram Minas Gerais de São Paulo. Aqui nós temos uma imagem da época da cidade de Recife, na época da Guerra dos Mascates. E aqui vocês irão colocar os fatores principais da Guerra dos Emboabas na letra A, da Guerra dos Mascates na letra B e da revolta de Filipe dos Santos na letra C. Qual era o objetivo de cada um? Quarta questão, leia o texto a seguir sobre o destino do ouro brasileiro, que eu também expliquei, para onde foi nosso ouro, onde foi parar nosso ouro, né? Eu falei com vocês no vídeo explicativo. E aqui nós temos um texto para vocês relembrarem que Portugal, ela exercia todo o controle, todo o monopólio, mas ela também tinha, né? Lembra o Tratado de Panos e Vinhos? Ela devia à Inglaterra muita coisa, né? E acabou que nosso ouro foi pagando a dívida dos portugueses com os ingleses. Então, letra A, de onde provinham os produtos importados consumidos no Brasil? Letra B, qual era a função de Portugal nesse comércio? Letra C, qual era o destino final do ouro brasileiro? E sobre o capitalismo, a gente mostrou capital significa o quê? Dinheiro, lucro, né? É um sistema, é um modelo, é um modo de produção que nós vivemos até hoje, é o sistema capitalista, né? Consumista. Então, vocês vão lembrar aqui que tem o capitalismo financeiro. Nós falamos dos tipos de capitalismo, nós vimos que existe a burguesia, que são os que controlam essa economia, os burgueses, os comerciantes, os industriais, e existem os trabalhadores, que são os proletários, e na área rural ainda existem os donos das terras, que são os latifundiários, e existe o trabalhador da terra, que são os camponeses, para sustentar esse sistema, né? Proletário versus burguesia, latifúndio versus camponeses. Então, vocês irão reler o texto sobre o sistema capitalista. O nome burguesia vem de Burgo, que é a cidade. Existiu aqui, eu também expliquei, há vídeos anteriores, uns 3 vídeos anteriores, sobre o capitalismo comercial, industrial e financeiro. Vocês irão relembrar aqui o capitalismo comercial, onde as indústrias, né? E o adensamento urbano, ele acontece aí através dessas trocas e desse acúmulo de riquezas. O mercantilismo é o modelo econômico principal. Inicialmente, o mercantilismo foi através do metalismo. O metalismo, que nada mais é do que a gente acabou de explicar aí do ciclo do ouro no nosso Brasil. A busca de metais preciosos, a exploração desses metais, metalismo, o nome já diz, né, dentro do mercantilismo, com a intervenção do Estado na economia. Depois nós tivemos o capitalismo industrial, que é mais semelhante ao que nós ainda vivemos hoje, né, a partir das indústrias. Ocorreu desde a primeira revolução industrial. Hoje nós já estamos vivendo a revolução tecnocientífica, a terceira revolução industrial nos dias de hoje.
E aqui nós temos o liberalismo econômico, defendido por Adam Smith, né? Deixar e fazer, deixar e passar, né? Que o mundo caminha por si mesmo. E as questões para que vocês assinalem de acordo com o texto, né? Sobre o mercantilismo, vocês vão marcar a alternativa correta. O capitalismo tem como principais características, marca a alternativa correta. Sétima questão, explica os motivos que levam a uma divergência entre capitalistas e trabalhadores. Então, aquela questão que a gente falou nesse instante ali, burgueses versus proletários, né? Ou seja, os detentores do poder e do dinheiro versus os trabalhadores. Na oitava questão, vocês irão marcar a alternativa também correta sobre o capitalismo no mundo. A nona questão é um caça-palavras sobre capitalismo, que vocês irão buscar no caça-palavras as questões que estão sublinhadas, as palavras sublinhadas. E aqui chega ao fim a atividade. Bons estudos e boas avaliações.